Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos. Me chamo Ana Luísa e hoje nós vamos começar o primeiro episódio do podcast da Lu. E nós vamos tratar de um tema muito importante, relevante e infelizmente atual, né, que é o racismo. Para começar, nós sabemos que o Brasil foi um país extremamente escravocrata durante mais ou menos, mais de 300 anos, ou seja, mais de 3 séculos que as pessoas foram escravizadas no Brasil. E chegando ao limite, né, dessa escravidão, os escravizados e abolicionistas começaram a lutar, né, a se levantar contra a escravidão. E aí chegou um momento em que não se teve outra opção, né? O parlamento, a coroa não teve outra opção, além de, mesmo que gradualmente, né, acabar com a escravidão. Acabar entre aspas, porque esses negros que foram libertos, né, passaram por dificuldades depois que foram libertos. Não tinham para onde ir, não teve políticas públicas para que apoiasse, não conseguiram trabalhos, né? Os escravizados mais idosos, mais velhos, né, já estavam doentes ou fracos e muitas das vezes não conseguiam ir embora, né? Da casa do escravocrata que eram responsáveis por eles, né? Então, nesse contexto, nós sabemos que até mesmo antes da escravidão, mas usando a escravidão como ponto inicial, ponto de partida, nós vemos que há muito tempo a cor negra é vista como inferior, como não suficientemente boa para ter pelo menos uma dignidade, um pouco de liberdade, né? E aí nós vamos falar sobre também, eu vou citar um pouco sobre racialismo científico, né? Porque eu acho que é muito importante a gente saber, a gente entender que realmente houve um período em que cientificamente houve estudos para justificar que a pele mais escura, a pele negra, fazia com que a pessoa fosse mais propensa a obter sucesso na vida ou não ter sucesso na vida, né? Então, assim, existiu realmente um período no mundo em que as pessoas estudavam e acreditavam que por ser de determinada cor, para fazer parte de determinado grupo, a pessoa tinha tendência, era inapta a ela, quando ela nasceu, a ter sucesso ou não na vida. Continuando sobre o racialismo científico, eu vou usar como exemplo um autor, né, Francisco Bittencourt. O título do livro dele é Racismos, das Cruzadas ao século XX, a parte 4 especificamente, que é a Teoria das Raças, o capítulo 16, o livro da editora Companhia das Letras, o ano 2018, né? E aí ele vai começar a falar, ele começa falando que no ano de 1848, especificamente, né, houveram revoluções em toda a parte em toda a Europa, né? E essas revoluções tinham como principais motivos a busca pelo fim do regime monárquico e a melhoria da qualidade de vida, em especial a qualidade de vida da nova classe trabalhadora que estava surgindo, né? E como essa parte da população queria melhorar sua qualidade de vida, começou-se a perceber mais, começou-se a questionar mais a questão da desigualdade. Por que determinado grupo especificamente, né, muitas das vezes, possuía um capital muito elevado, né, muito dinheiro, e uma outra parte não tinha praticamente capital ou tinha muito pouco, né? Então essa questão da desigualdade, o porquê ela ocorria, fez com que surgisse essa, entre aspas, justificativa do racialismo científico, né? O autor cita um pesquisador da época, né, que se chama Robert Knox, nascido em 1791, 1862, né? Esse autor, né, o Robert, ele lançou no ano de 1850, ou seja, antes um pouco do fim da escravidão no Brasil, um livro intitulado Race of Men, traduzindo Raças do Homem. Na visão desse autor, a raça era o que justificava a história dos homens. Ou seja, para Robert Knox,
não importava, não tinha grande relevância, né? Não era o mais importante para indicar uma pessoa ou um grupo, ou um país até tinha um sucesso, né, financeiro, uma qualidade de vida melhor, sem ser a raça, né? Para ele o que importava era a raça. Não fazia para ele não questões socioeconômicas, a economia, nada disso entrava como principal motivo da pessoa ter conseguido sucesso, né? Ter conseguido ter um acúmulo de capital. O que fazia a pessoa ter acúmulo de capital, a pessoa ter dinheiro, a pessoa ter sucesso, era simplesmente puramente a raça. Só que, além de ele pensa assim, mas para ele a grande maioria era de raça inferior. Ele, na verdade, acreditava que a raça superior eram as pessoas europeias, né, quem fazia parte da Europa. Os negros, os ciganos, os indígenas, a miscigenação também, era para ele um fator determinante, né, inapto da pessoa, fator determinante para fazer com que a pessoa não conseguisse alcançar seus objetivos, não tivesse sucesso de vida, não conseguisse ter qualidade de vida, ter riquezas, porque para ele essas pessoas não eram capazes de alcançar esses objetivos, né? Elas não tinham inteligência, intelecto suficiente para isso. A pessoa já nascia com essa tendência ao, entre aspas, fracasso, né, na visão dele. Então, se a pessoa era branca, europeia, se a pessoa nascia branca, europeia, ela já tinha sucesso da vida, né? Isso já indicava que a pessoa era propensa a ser sucesso da vida. Se a pessoa nascesse indígena, negra, cigana, a pessoa já nascia propensa ao fracasso, a não ter dinheiro, a ser explorado mesmo. Essa era a visão dele, né? Continuando, né? Tanto como conhecimento agora sobre o racialismo científico, nós vemos que a pele negra sempre foi, antes mesmo, né, desse estudo do racialismo científico, estou usando esse corte de período, só porque foi um período que realmente foi estudado essa questão da cor da pele, tamanho do crânio, tamanho da testa, formato do rosto, para justificar o injustificável, né? E aí a gente percebe, né, efetivamente nesse período, que a pele negra é sempre vista como inferior, né, às demais. Ela não é digna de conseguir alcançar seus objetivos, de ter uma qualidade de vida boa, pelo menos razoável, né? Com isso, né, nós podemos ver que isso até hoje influencia, né? Além de todas as vezes, assim, infelizmente na história, muitas das vezes existia um projeto para apagar as personalidades negras, né, as pessoas importantes que tiveram na história, né? Falando da abolição do Brasil, muitas das vezes as pessoas não sabem que tiveram lutas dos escravizados e abolicionistas, que através dessas lutas que se chegou à abolição, né? Muita gente não conhece personagens importantes desse período, como por exemplo Luiz Gama, que foi um advogado que ajudou os libertos ou os escravizados naquele período, a Maria Firmina Reis, que foi uma autora importante, uma professora que ajudou os escravizados na época a ler, né? Então, assim, o apagamento que existe das personalidades negras, né, na história, no mundo em geral, é muito um projeto, né? Porque tudo que o negro faz é considerado feio, né, ruim por um determinado grupo, né? Nós fizemos um trabalho umas 3 semanas atrás, em que a professora pedia para nós irmos entrevistar 3 pessoas, fazer 3 perguntas para ela. A primeira pergunta era simplesmente se para a pessoa citar uma personalidade, né, famosa que ela conhecesse negra. E me chocou como que as pessoas têm dificuldade, né, tiveram dificuldade para identificar uma simples pessoa famosa negra. Podia ser jogador de futebol, um cantor, uma atriz, e as pessoas tiveram dificuldade. Então esse apagamento ocorre assim, né, da pele negra, das personalidades negras, né? Infelizmente ainda ocorre, né? E nós vemos isso também com o carnaval, com o samba,
com as religiões de matriz africana, né, que elas também são consideradas ruins por grande parte da população. Né, tudo que vem, parece que tudo que emana, né, do preto, a cultura, a arte, tudo que emana do preto é realmente considerado inferior, como era em 1850, quando Robert Knox lançou o livro dele. Né? Parece que tudo que vem tem origem negra, né, seja negra do Brasil e negra africana, é considerado inferior. Né? Eu trouxe alguns dados para a gente ver que realmente, né, é muito difícil ser negro, né? Especificamente estou falando agora, né, do Brasil. Né? Segundo os dados do IBGE, né, 40% dos rendimentos dos negros, o rendimento dos negros é 40% inferior aos não negros. Ou seja, independente do cargo que ocupemos, se eu, uma mulher preta, concorro ou trabalho numa empresa com alguém que não é negro igual a mim, essa pessoa tendo o mesmo cargo, a mesma posição, vai ganhar 40% a mais. Né? Outros dados dizem que negros com nível superior ganham aproximadamente 32% menos que os demais trabalhadores. Ou seja, eu tendo a mesma qualificação profissional, vou ganhar 32% menos que uma pessoa não negra. Uma em cada seis mulheres empregadas domésticas são negras. Quer dizer, isso, né? Então, em um grupo de seis empregadas domésticas, com certeza uma será negra, né? E ainda tem um dado muito mais assustador, né? Que esse me assustou muito, já sabia, da violência policial, né? A gente sempre sabe a violência da nossa polícia militar, né? Mas a população negra é a que mais morre na mão dos policiais, segundo dados da Rede de Observatório de Segurança, né? No ano de 2023, 4.025 pessoas foram mortas por policiais. Desse total, né, de 4.025, 87,8% eram negros. Ou seja, quase 90% das 4.025 pessoas que foram mortas em 2023 pela polícia eram pessoas negras. E aí a gente lembra do caso daquele repórter, né, jornalista, né, que foi acusado injustamente, né, por uma mulher que indicou, né, falou que ele era a pessoa que havia assaltado ele estava saindo do trabalho de madrugada com o motoboy, e ela identificou ele como o assaltante dela, falou para o marido, que é um ex-policial reformado, né, e o marido simplesmente deu um tiro nesse rapaz, né? Perseguiu, deu um tiro nesse rapaz, esse rapaz foi internado, o motoboy foi preso e depois foi comprovada a inocência, né? Tanto do motoboy quanto do jornalista, né? Mas esse rapaz perdeu um membro do seu corpo, ficou no hospital, ficou traumatizado, o motoboy foi preso injustamente, ficou preso. Então a gente vê, né, e a gente percebe nesse caso também que talvez eles estivessem presos ainda se não tivesse saído nas redes sociais, se não tivesse saído nos jornais, na televisão. Esse caso, talvez eles teriam mais um preso, mais uma pessoa, mais duas pessoas negras presas porque simplesmente uma outra pessoa o reconheceu, né? Então isso nos mostra, né, o quanto ainda temos que lutar, temos que buscar pleno 2025, né? Nós vemos casos de racismo em jogos de futebol, nós vemos casos de racismo nos jogos de futebol da Libertadores, nós vemos casos de racismo em todas as áreas. É importante a gente frisar, né, a gente falar que ainda bem, né, que vivemos uma sociedade um pouco melhor, né, do que na época da escravidão, dos escravizados, e que existem políticas públicas como, por exemplo, as bolsas universitárias, né, porque existem a questão da cota para concurso público, para a universidade, e que a gente consiga, né, acessar
né, esses lugares. A gente, eu digo nós, pessoas pretas, pessoas negras e os indígenas também, mas como esse podcast, esse episódio é focado mais no racismo das pessoas pretas. Então essas políticas públicas são importantes, né, que existem, mesmo tendo muita gente que é contrária a elas, mesmo existindo pessoas que fazem críticas a elas porque acham que é uma questão não relevante, né, que elas não têm consciência muitas das vezes da história, né, do nosso país e como esse ato lá atrás da escravidão ela influencia hoje atualmente. Quando eu vou num restaurante com valor um pouquinho mais elevado, né, não muito porque nem tenho condições disso, e me vejo como a única pessoa negra preta do local, além das pessoas pretas que lá trabalham, vejo que não é o correto. Não podemos normalizar isso, né? Uma população como a nossa, brasileira, que a maioria, né, se declarou pelo IBGE, no último IBGE que teve, parda ou negra, não é normal ir a algum lugar, ir a um restaurante, ir a um shopping e a maior parte da população ser somente branca ou ter poucos negros nesse local, né? Então falta ainda um longo caminho a ser percorrido, né? Falta ainda muita consciência, muito estudo também por parte da população como um todo. Isso friso que não é só, né, só no Brasil, porque a escravidão, por exemplo, ocorreu em toda a parte do globo, toda parte do mundo, em períodos diferentes, né? Então, e a gente percebe que até hoje essa escravidão, de certa forma, ela existe para determinado grupo, né? Não em relação a chicote, não em relação a capitão do mato, mas outras formas de exploração da classe trabalhadora mesmo, né? A relação ao valor do pagamento que recebe, as condições de trabalho que as pessoas têm, então ainda é uma forma de escravizar uma pessoa, um ser humano, né? De julgar, eu quero que as minhas qualidades, o meu currículo, o meu trabalho chegue nos lugares primeiro, e não a minha cor, não o tom da minha pele, né? Ser julgada primeiro pela minha cor para definir se eu sou capaz ou não de efetuar um trabalho, de conseguir uma vaga de emprego. Eu quero primeiro que analise o meu currículo, que analise o meu potencial. Então fica aqui, né, esse podcast inicial, primeiro falando sobre racismo, um tema importante, relevante, que eu acho que tem que ser tratado em todos os lugares. E nós, como pessoas que vamos nos formar em história, temos a obrigação, né, de pelo menos jogar a semente do questionamento, da dúvida, né, dos nossos alunos, né. Então é isso. Esse foi o primeiro podcast da Lu. Espero que tenham gostado. E é isso.